Um prazer, uma boa tarde, muito feliz, muito prazer de ter tanta gente aqui, bacana, hoje à tarde. Eu sou Fernanda Galuzzi, ele é Igor Cardoso, a gente é sócio da Ana Couto, e eu tenho a função de diretora executiva da agência, do time de comunicação, né? A gente ampliou o negócio para comunicação e eu montei esse time de publicitários e tal para ampliar e integrar a comunicação à entrega da agência. O Igor é diretor de planejamento do time de comunicação. Tem uma galera aqui também, um monte de gente talentosa. E o Igor vai dar uma palavrinha. Eu queria também agradecer a presença de todo mundo. A sala está bem cheia e a gente fez um grande estudo. E se tudo aqui que a gente mostrar e esperar um pouquinho do dia a dia de marca e negócio de vocês, a gente sai daqui realmente feliz. A gente até duvidou que ia estar cheio por causa do final do Champions League, né? Valeu, pessoal, por estar aqui com a gente ficou um pouco inseguro. Não avisa não, porque tem gente que não sabe. Não. Depois a gente diz qual foi o resultado. Vamos embora. Bom, e a gente vai falar aqui hoje sobre marcas que são como pessoas, de pessoas que são como marcas, celebridades que são verdadeiras marcas, e o que a gente, olhando esse mundo pop, essas celebridades, o que a gente pode aprender com eles, né? Que lições que a gente pode tirar de branding juntos aqui, para levar para o nosso trabalho, para marcas com quais a gente trabalha, e, enfim, levar até para a nossa vida, né? Então, a gente fala que marcas são como pessoas. Por que marcas são como pessoas? Porque as marcas, elas têm personalidade própria, elas têm um jeito de ser, elas têm discursos próprios, crenças, elas querem ser únicas, originais, né? Como as pessoas. Elas querem fazer diferença na vida das outras. Elas querem se conectar, se relacionar com as pessoas, né? Por isso é que a gente diz que marcas são como pessoas. E a gente fala que o nosso tagline, o tagline da Ana Couto é: a marca faz e fala. Porque a marca é como uma pessoa, ou seja, ela tem uma personalidade, um jeito único de ser. Ela faz, então ela tem a experiência da marca, né? Ela faz coisas. E ela fala, ela se comunica. A gente se baseia, se inspira no Jung. Esse é um psicanalista, né, suíço, que há 100 anos ele fez a teoria dos arquétipos, né? E o que são esses arquétipos? São imagens compartilhadas, são imagens do inconsciente coletivo, né? E são atalhos mentais que facilmente nos ajudam a dar significado às coisas, né? São atalhos. E dentro dessa teoria existem 12 arquétipos, existem 12 tipos de pessoas, 12 perfis, né? E aí tem uns perfis ali que são mais para mudança, para risco, outros que querem mais controle, uns que são mais uma energia para o externo, outros que buscam mais uma energia para dentro, mais para o interior, mais intrínseco. E aí a gente, por exemplo, tem ali um herói. Vou pegar um exemplo ali de cada um. O herói, que é o Barack Obama, que estava aqui anteontem, aqui em São Paulo. Bom, o Barack Obama, ele personifica ali um herói, porque ele fala que o lema do herói: se você tem competência, com coragem, você consegue tudo que você quer, você vai lá e faz, e você tem um impacto no mundo. Então, ele é o Yes We Can, lá, enfim, ele é uma personificação desse arquétipo. Aí tem, por exemplo, o Indiana Jones, que é claramente um explorador. Tem, que quer descobertas, aberto para o novo. Tem ali o George Clooney, como, por exemplo, o amante, que é a coisa do sedutor, que é o você só tem olhos para você, que é essa coisa de construir uma relação íntima e seduzir. O outro ali, por exemplo, Steve Jobs, que é o criador, né, que inspira e dá forma para a sua visão. O lema do criador é: se é pensado, ele pode ser criado. Se uma coisa for pensada, pode ser criado. For imaginado, pode ser criado. Então, mas olha que interessante quando a gente pega esses arquétipos e plota marcas ali. Vê se a gente não enxerga claramente. Por exemplo, a Nike, ela todo corpo tem um atleta, né? Se você quer, se você tem coragem, você vai e faz, você consegue. Então é um herói, a Nike.
e muda as coisas. O Jeep é uma marca que é bem um arquétipo do explorador, né, que quer independência, descobrir o mundo. A Victoria's Secret é um exemplo ali da marca amante. O criador ali, no caso, a Apple, claramente, é uma marca que tem um arquétipo de criador, né? E esses atalhos mentais, eles são importantes porque o nosso cérebro, ele é especialista em criar caixinhas, né? Em categorizar as coisas. E a gente é especialista, a gente tira conclusões muito rápido, né? Em 5 centésimos de segundo é o tempo que a gente leva, que o cérebro leva para organizar um negócio numa caixinha. E ele faz isso muito naturalmente, sem pensar, né? E é uma questão de sobrevivência, porque a gente lidar com o desconhecido é uma coisa que gasta muita energia. Então, o cérebro rapidamente tenta identificar e botar numa caixinha as coisas. É um movimento, uma coisa natural, né? E faz isso em 5 segundos. Por isso, o arquétipo é importante, porque ele ajuda a botar na caixinha certa. Se eu tenho um arquétipo claro, eu ajudo a mente a categorizar e a botar na caixinha certa. O Birkman, também vocês conhecem o Birkman? Meu avô, mentira, não é meu avô. Ele é, brincadeira, um soldado do exército americano, e ele ficou muito, assim, encafifado é uma palavra de velho, né? Muito, assim, curioso, achou interessante que as pessoas, elas submetidas a uma mesma missão, ou seja, ali dividindo o mesmo espaço de tempo, o mesmo espaço e o mesmo tempo, elas tinham experiências completamente diferentes, tinham relatos diferentes. Então, numa missão de guerra, cada um chegava falando uma coisa. Teve até uma palestra do SXSW desse ano que foi sobre isso. Cada um tinha uma experiência, uma vivência daquele negócio. Pô, era horrorizante, era incrível, foi vitorioso, foi amedrontador, né? E aí isso acontece na vida humana. Então, a gente está aqui, por exemplo, e é o chamado de prisões de perspectiva. A gente está aqui hoje dividindo o mesmo espaço, no mesmo tempo, e cada um está pensando no negócio. E é natural. Uns estão pensando, que gogó é esse que ela está falando, que bobagem. Outra, que interessante, inspirador. Puxa, eu não tinha pensado nisso, faz sentido. Cada um tem, isso é autêntico, está forçando a barra. Cada um tem uma percepção, e isso é natural. Mas o problema é que a gente acha que a nossa percepção, ela é a verdade, ela é a realidade única. Então a gente enxerga um pedacinho micro das coisas e a gente acha que a gente tem a visão do todo. E a gente acha que essa nossa visão é a realidade. E isso aqui se chama de prisão de perspectiva, né? E por isso também que é importante que o arquétipo nos ajude nisso daí, para que as pessoas tenham a impressão, a visão, a perspectiva certa do que a gente quer. E aí, em branding, meia palavra não basta. Tem esse ditado que fala, para um bom entendedor, meia palavra basta. No caso, não. A gente precisa ser muito claro e tem que ser as palavras inteiras. Aí tem um educador, que é palestrante, que também, ele diz que ele se diz palhaço mesmo, ele é um humorista, um comediante. E ele tem um vídeo no YouTube que fala isso, que fala que eu não te escuto, é o nome do vídeo dele. É o Cláudio... Isso, Cláudio Tebas. Ainda bem que eu dou os créditos. Cláudio Tebas. E ele tem um vídeo muito interessante, eu não vou falar, vou compartilhar aqui com vocês. Hã? Como é que chama a rua? Fala Piraí, fala que você vai aqui na Piraí. Tá. Tudo bem? Eu vou aqui na Piraí sequestrar o seu Antônio. Fica à vontade. Muito obrigado. Fica à vontade, é muito bom, velho. Eu vou aqui na Piraí sequestrar o seu Antônio. Fica à vontade. Fica à vontade para sequestrar o seu Antônio. O seu Antônio está liberado. Hã? Tudo bem, amigo? Desculpa te incomodar. A gente vai estourar um caixa do Itaú aqui perto. Qual que é o mais próximo? Caixa do Itaú, sim. Estourar. Na Avenida José Félix. Vai ser o seu próximo cruzamento. É aquela lá na frente. Tem o primeiro cruzamento que o senhor vai encontrar. Tá. Na sua esquerda tem um caixa lá. Ah, obrigado. Tá bom? Obrigado. É incrível, né? Que as pessoas ouvem o que querem, tem ali.
e esse mundo que a gente lida, né, de marcas que a gente também tem que lidar. E aí, construir marcas é exatamente evitar o ruído. Esses ruídos de percepção, esses ruídos da falta de escuta, que a pessoa ouve, mas ela não escuta de fato o que você está falando. Todos esses ruídos, para que justamente, para a gente tornar uma intenção, o que a gente quer falar sobre essa marca, sobre a nossa narrativa, tornar a nossa intenção, de fato, uma percepção sobre aquela marca. Então, é por isso que não é à toa que branding, ele é no gerúndio, ele é um presente contínuo, ele é um ato que ele não acaba, ele é o tempo inteiro, ele precisa ser consistente, e ele está ali, ele exige um trabalho diário. Não é a pessoa falar assim, eu fiz o branding da minha marca, fiz lá, da minha marca redundante, fiz o branding, acha que, sei lá, desenhou, fez lá um guia de marca, sei lá, tá tudo ok, tá tudo certo. Não é só isso, é claro, porque isso é essência, é personalidade. Mas como é que isso ganha vida? É um trabalho diário e é em todas as dimensões. Marca, negócio, comunicação, em todas as dimensões, o tempo inteiro. Então, quando você tem, e isso serve para pessoas, serve para marcas, serve para tudo. É um trabalho cansativo, nunca tem fim. Nunca tem fim, nunca uma marca vai estar pronta, totalmente vai poder parar de fazer esse trabalho, né? E a gente fala que, então, branding não é sobre a marca. Branding não é sobre você ter um design da marca somente, né? Não é só sobre você ter a personalidade. É a personalidade da marca, que é a chave e que é a essência de tudo, de toda a construção, mas ela é o somatório de marca, negócio e comunicação. Isso é um discurso que a gente tem sempre, a gente fala sempre, e é muito verdade, a gente acredita muito nisso, porque é a soma das coisas. As pessoas vão perceber de mim e da minha marca aquilo que eu sou, ou seja, a minha personalidade, aquilo que eu faço, né, que é o meu negócio, que é a experiência, e aquilo que eu falo, que é o que vocês estão ouvindo, é como eu me comunico. Então, são três coisas que precisam andar juntas, mas elas são completamente diferentes, né? São coisas diferentes. Elas andam juntas, elas precisam estar alinhadas, mas elas são diferentes. A marca é o que eu sou, né? O que eu faço de único no mundo? Como é que eu posso ser relevante para as pessoas? É a plataforma da marca, é a personalidade da marca. Isso é a marca. O negócio tem que entregar, tem que tangibilizar essa promessa da marca, essa minha proposta de valor. E o meu negócio, ele pode inclusive mudar. Olha lá a Apple. A Apple não é o que ela era 30 anos atrás. A Apple como marca é. O Think Different, ele é sempre. Agora, ele era lá atrás computador, ele foi iPod, ele foi sei lá o que, coisa que nem existe mais, né? E como mudou? Então, o negócio mudou. E o negócio pode mudar para evoluir de acordo com o mundo, com as necessidades das pessoas. A marca não. A marca, ela continua. E o negócio ele está a serviço da marca, né? Porque ele intangibiliza, ele entrega as promessas da marca, as propostas de valor da marca. E a comunicação também tangibiliza no sentido de mostrar, de dizer, fortalece a proposta de valor e engaja, conecta as pessoas com essa visão de mundo, né? Com essa visão da marca. Então, são coisas diferentes, mas que precisam estar relacionadas, e o trabalho de branding é um trabalho que inclui e envolve todas essas coisas. Essas três dimensões. É como a pessoa, né? A pessoa é o corpo, ela é o espírito, ela é a mente, né? É uma soma das coisas. O branding também, né? Como pessoa, é a soma de marca, de negócio e de comunicação. E aí, fazer isso, esse trabalho de construção, nas três dimensões. Isso é um framework nosso, que a gente também, quem já ouviu palestra nossa já viu isso, os nossos clientes não aguentam mais ver isso. E a gente fala, a gente trata isso com muita clareza. São as três dimensões, a marca, o negócio e a comunicação, e são em três momentos comunicando coisas diferentes, quando a gente fala as três ondas do branding. Que o primeiro ali é o awareness, é o foco no produto, é vender e tal. O segundo é o papel na minha vida, é de fato qual que é a relação que eu vou construir, né? E depois o terceiro, que é a visão de mundo, que é o propósito, que é isso. Então, o branding, ele trabalha marca, negócio, comunicação, as três dimensões, nas três ondas, de uma maneira consistente e com uma narrativa única, né? Com uma personalidade única de marca. A pessoa ela não é uma coisa, cada hora é um treco, né? E 4 fatores de sucesso de marca, que a gente fala, uma marca de sucesso, ela tem que
tem 4 fatores que definem se a marca vai ser uma marca marca e pessoa de sucesso. Pessoas como marcas e marcas como pessoas. Que é relevante, ou seja, tem uma proposta de valor que faz sentido para mim? Gera valor para mim? Né? É uma coisa que, né, é relevante. Tem diferenciação, ou seja, tem um ponto de vista único, né? Ou que até me influencia a tomar decisões diferentes, tem um ponto de vista único. É proprietário, ou seja, tem elementos, tem coisas que se associam claramente a mim, né, a minha marca, e tem consistência, ou seja, é o mesmo em todos os lugares, ou é uma coisa esquizofrênica, que cada hora fala um treco e se comporta de um jeito. Bom, a Fernanda deu o exemplo da Nike, né? Não é tão simples, nunca foi tão simples criar uma marca tão consistente e relevante como a Nike, mas o que a gente vê é um novo contexto que torna ainda construir essas experiências de marca ainda mais difíceis. Então o que a gente fez? A gente reuniu alguns dos dramas de dia a dia que todo mundo aqui deve viver no dia a dia de marca e negócio, para dar um pouco do contexto de como é construir marcas hoje. Então o primeiro somos mais uma voz no meio de tantas outras, né? Então, antigamente uma estratégia de marca era muito comum você com o argumento certo e com um investimento de mídia muito forte, né? Um caminhão de investimento de mídia, as pessoas terem a percepção da sua marca desse jeito. Só que cada vez mais esse share of voice é composto de comentários, avaliações, reviews. Então, cada vez mais as marcas têm menos controle da percepção da reputação final que elas têm, e isso é o que o consumidor está avaliando. Somado a isso, a gente tem um cenário de overdose de informação, né? Então a gente não está disputando atenção só contra as marcas, a gente está disputando atenção com qualquer conteúdo relevante que as pessoas têm na frente. Então, a foto do gatinho, a foto de viagem, o grupo da família do WhatsApp, o corre do e-mail que as pessoas estão recebendo, tudo isso está gerando ruído que faz com que as marcas percam ainda mais esse protagonismo no nosso dia a dia. O que torna isso ainda mais difícil é que no dia a dia de uma empresa, cada vez mais a gente vê a necessidade de conciliar objetivos e narrativas, né? Então, muitas empresas já são organizadas por uma área de brand e uma área de performance. Qual é o problema disso, né? Você tem um desafio de curto prazo de gerar venda e um desafio de médio e longo prazo de construção de valor. Quando você começa a dividir investimento e até mesmo atenção dentro da empresa, o que está acontecendo? Qual é a narrativa que essa marca está contando, né? Você tem a sensação que você está construindo duas narrativas ao mesmo tempo que não estão se somando, né? A gente acredita que todo esforço deveria estar somando para a mesma narrativa. E aí, até entrando num lado mais de criação, né, no dia a dia de anunciante com agência, também tem um dilema de consistência e impacto criativo. Quem trabalha com brand, né, tem toda uma plataforma construída, atributos, assets que devem ser construídos campanha a campanha. Ao mesmo tempo, você precisa de um esforço de impacto criativo, né? Então, os extremos que a gente traz a plataforma mesmo, quando a gente faz um brand tracking para poder acompanhar a evolução de uma marca, e a gente pega Cannes, por exemplo, que é um festival de peças hiper criativas, mas que não necessariamente estão construindo o dia a dia da marca, né? Então, até nisso, até no dia a dia de uma marca também, você tem atenções divididas entre curto, médio e longo prazo. E acho que um cenário ainda mais importante aqui, né, que é um desafio ainda maior, é como tudo que se pedia de uma agência, né, de se pedir o viral, hoje em dia é tudo com base em experiência, né? Então, quantas startups estão escalando tão rápido sem precisar de investimento de comunicação tradicional? Então, a gente começa a questionar, os clientes questionam o investimento em canais tradicionais de comunicação. A gente trouxe 2 exemplos aqui, né, de Glovo e de Rappi, modelos de negócio muito parecidos e que chegaram no Brasil numa janela não tão distantes. Glovo com uma estratégia de comunicação para construir BX através de comunicação, e Rappi no modelo de negócio de construir jornada do consumidor, fidelização, experiência com fornecedores. Uma delas que investiu direto em comunicação quebrou em 1 ano, já saiu do Brasil, uma empresa espanhola, e Rappi se tornou um unicórnio muito rápido. Então, olha como a preocupação de você somar essas experiências está muito mais relevante hoje do que você empurrar um argumento para o consumidor, né? Então, o que a gente tira disso tudo? Primeiro, que não está fácil para ninguém, de quem está cuidando de marcas no dia a dia, mas ao mesmo tempo, esse contexto que ele é super contemporâneo e desafiador para marcas, quando a gente leva para o mundo de celebridades, a gente vê que isso nunca foi uma novidade para celebridades, né? Somar todas as experiências, experiência de produto, de consumo, de marca, esse sempre foi o dia a dia delas.
Por quê? Quando a gente olha toda essa arquitetura, né, do que a gente fala hoje, do CX, do UX, da experiência do produto e da experiência de marca, pensando do ponto de vista de celebridade, eles nunca separaram a experiência do produto, que é uma música, que é a experiência de ouvir a música, seja do CD, seja no Spotify, no streaming, nunca separaram um produto da experiência do consumidor. O que é uma entrevista, né, de uma celebridade, seja com um repórter, seja tirar uma foto com um fã, isso tudo está somando para a mesma experiência no ponto de vista do consumidor final. Então nunca separaram a experiência do usuário, né, que é a forma que você assiste o show. O que é o show, né? Você vai receber a música, que é o produto, mas tem uma interface ali desenhada para você poder receber esse conteúdo da melhor forma. Nunca separaram a experiência do usuário da experiência de marca, né? Então, quando você vê bandas, grupos que trabalham histórico, né, a cidade que eles vieram, por onde eles passaram, tudo isso soma para a mesma experiência, para a mesma narrativa. Então, o que a gente está falando é que isso tudo que a gente está vendo mostra como essas celebridades, como o mundo pop, são grandes professores, porque vivem desafios de marcas contemporâneos já há muito tempo. Então, qual é a provocação que a gente está trazendo aqui? A gente vai mostrar uma estrutura que passa por aprendizados do mundo pop, a gente vai mostrar marcas que já estão reagindo bem a esses cenários e discutir também um pouco de metodologia de como vocês podem aplicar isso no dia a dia de marcas, de empresas, de negócio, para conseguir trazer todos esses aprendizados para a prática. Então, se a gente está falando que está difícil conciliar narrativas, né, e aí o exemplo do branding, da performance, né, putz, eu estou vendendo meu produto, mas eu preciso construir marca, parece que estão brigando por investimentos, né? Que lição que a gente pode tirar do mundo pop? E a gente trouxe um exemplo aqui, que é o Kendrick Lamar, não sei se todo mundo conhece, Kendrick Lamar foi headline no Lollapalooza agora no Brasil. Bom, apresentando muito rápido, né? Ele é um artista de hip hop que já ganhou 13 Grammys, nascido em Compton, e Compton é um dos berços do hip hop, né, no mundo, assim, um dos lugares do hip hop mais raiz no mundo, e que vive frequentes brigas de gangue, enfim, isso marca muito a história de Compton. E como é que ele traz isso, né, esse histórico dele, esses assets, porque ninguém separa Kendrick Lamar da cidade que ele nasceu, e ele aproveita isso no dia a dia dele de música, no dia a dia dele de marca como um todo. Então, exemplo disso, e aí entrando em música, né? Quando o Kendrick escreve a música Black Boy Fly, né? Enfim, que é uma música dele bem representativa, ele está falando sobre o dia a dia de Compton, né? Ele está falando sobre o sonho de toda criança que nasce em Compton de sair da cidade ao ver vários artistas que já brilharam e já saíram, mas que no ponto de vista dele, enquanto a mãe dele falava que ele deveria admirar essas pessoas, ele tinha inveja por achar que ele nunca teria a capacidade de brilhar como essas outras pessoas. Então Compton é a marca dele e ele traz isso para o produto dele, para a música dele no dia a dia. E aí, trazendo até um exemplo de como ele transforma isso em parceria, em ação de comunicação, nunca deixando de lado o histórico dele, a gente trouxe um exemplo aqui de uma parceria com a Reebok, né? O lançamento de uma coleção justamente para ele trazer esse poder dele de transformação, de ter nascido nessa cidade, para resolver essas disputas de gangues do jeito que ele pode fazer. A gente vai mostrar aqui. If Pyrus and Crips all got along, you probably gun me down by the end. When he say that, he talking about us. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs. Hood, just gang shit. Crips, Pyrus. You know, it's like the real definition of only strong survive right here. I can dig rapping. Então esse é o contexto dele, ele canta isso nas músicas, ele viveu isso. E aí quando ele lança essa parceria, né, ele lança esses tênis que trazem os dois lados e consegue, claro, ele não resolveu todos os problemas de gangues de Compton, mas já é um esforço de aproximação que traz uma mensagem positiva, ele traz o DNA dele para um esforço de comunicação. Muitas pessoas poderiam encarar isso como oportunismo, mas quando essa história está tão intrínseca, né, no DNA dele, nos valores dele como marca, na história dele de vida, isso passa a ser muito menos questionável. E essa é a diferença quando você tem marca, negócio e comunicação alinhada, né? Quando a sua marca está muito alinhada com o seu produto, está muito alinhada com o que você tem de esforço de comunicação. Então, até um outro exemplo, né, no Lollapalooza,
o Kendrick se recusou, né, não deixou o show dele ser transmitido ao vivo. Foi um acordo que seria fechado com o Globo Multishow. Isso representa muito da postura dele autêntica, do jeito dele de lidar. Então, cada esforço dele, cada atitude dele soma para esse DNA, para essa marca Kendrick, como é construída no dia a dia. Um outro exemplo que a gente traz aqui, isso é um exemplo universal, né? Acho que todo mundo já viu toda a transformação que o Papa Francisco está fazendo, mas acho que o ponto aqui mais interessante é como a imagem dele pessoal, né? Ele tem essa... Todo mundo acha, de fato, a pessoa muito emocional, tem muitos encontros que ele se emociona, fala com as pessoas, e ele representa essa transformação de flexibilização de dogmas da igreja, e ele traz isso muito para o dia a dia dele. Até um ponto, né, que a gente pode encarar como esforço de comunicação de ter lançado um disco de rock progressivo, né? E eu acho que até o progressivo aí diz muito sobre o que ele está querendo fazer com a igreja, né? Mas, de novo, né, isso está tão próximo da imagem dele, né, humana, esses valores que ele traz, que estão muito próximos com o que ele está trazendo para a igreja, que isso se torna inquestionável também no dia a dia. E isso é muito autêntico. E aí a gente traz um exemplo aqui um pouco mais polêmico, que é o exemplo da Anitta. E aqui ninguém quer questionar a Anitta como ícone de sucesso, como principal musa pop brasileira, não é esse o ponto. É como uma marca também, que já foi feita, né, palestra sobre isso, ela como marca. Exato, né? O ponto aqui foi até de uma declaração da Anitta de que Anitta e Larissa são pessoas diferentes, né? Ela declarou que ela não quer misturar a pessoa Larissa com a marca Anitta, depois de ser questionada muitas vezes por não tomar posicionamentos políticos, quando perguntaram se ela era feminista, ela preferiu não responder, não se posicionar. E aí, sem entrar na discussão de resposta certa e errada, mas quando você é a principal representante de um movimento, e aí sim ela como musa pop, as pessoas te enxergam como líder intelectual dessa categoria. As pessoas esperam que você vá puxar a discussão. As pessoas esperam que você se posicione. E se você não se posicionar, já é um posicionamento, né? Então, aconteceu exatamente isso. Quando ela fala que não vai entrar nessas discussões, todo mundo cai em cima, né? Vai passar pano, use panita, tenha seu chão brilhando com o poder do Pink Money. Que é um resultado de falta de posicionamento mesmo, porque para as pessoas não existe essa separação da pessoa Larissa e da marca Anitta, né? E esse é um aprendizado que a gente também tira. Como é que a gente leva isso pro mundo das marcas, né? Então a gente está falando de pessoas, mas a gente também traz para marcas. A gente trouxe exemplo aqui de Beats, porque a gente acredita que é um bom exemplo de alinhamento de marca, negócio e comunicação. Beats, né, tem uma proposta de um som de alta qualidade, mas durante muito tempo se promoveu pelo isolamento de som, né, para você poder usar o fone e não escutar nada que está ao seu redor. Então, esse diferencial de negócio, esse diferencial de produto, como é que você consegue dar vida a isso numa proposta de marca, numa visão de comunicação? E a gente vai mostrar um exemplo de como eles executaram isso. Made it to the pinnacle. Salute me like a 5-star general. Now strike a pose for the camera, yo, and go left to right. And go left to right, left to right. A Beats, assim, historicamente, trabalha a conexão consigo mesmo como território de marca, né? Se eu consigo isolar o som tão bem a ponto de você não ouvir nada que está ao seu redor, né, ouvir apenas o que você quer, ela promove essa conexão consigo mesmo. Então, nesse exemplo, é no meio de um vestiário, imagina vestiário de futebol americano, toda barulheira, e o Tom Brady está lá estudando técnicas, né, estudando o jogo, as estratégias dentro do mundo dele, né, e aquilo ali ele vai ter aquele momento de conexão com ele mesmo. Isso é muito consistente, tanto que, não sei se todo mundo acompanhou isso, mas nas Olimpíadas eles tiveram um esforço de guerrilha super mobilizador, independentes não eram patrocinadores, e o que eles fizeram foi distribuir, né, fones Beats para atletas durante esse momento tão importante, quando os atletas entram, né, na competição, vão entrar para poder saltar na piscina, por exemplo, que eles se fecham mesmo, eles precisam de concentração absoluta, e Beats entendeu que estava ajudando essas pessoas nesse momento de concentração consigo mesmo. Qual foi o resultado? Todo mundo ficou usando isso, levou para o pódio, botou em volta da medalha, teve uma mídia espontânea muito grande, porque realmente contribuiu com aquele momento de vida das pessoas e teve uma mídia espontânea muito maior do que várias marcas patrocinadoras. Isso é o que a gente vê desse alinhamento de marca, negócio e comunicação, o diferencial de produto representado pela marca e traduzido num esforço de comunicação.
Bom, então o primeiro, e tá bem longe daqui de ver, né? Mas o primeiro takeaway que a gente tira daqui é a importância de construir essa única narrativa, né? O que a gente fala como única narrativa? É esse ponto de encontro do diferencial de negócio, né? Do Unique Selling Proposition, o que seu negócio oferece, que é muito relevante e diferente do que a categoria pode entregar, e como isso encontra a sua vocação, o que você encontra como seu poder de transformação. Quando a gente encontra isso é a nossa história narrativa proprietária e única, porque a partir de todo esforço de produto de venda, eu vou estar construindo a minha marca, e todo esforço de marca eu vou estar construindo o meu produto. Esse é o maior desafio, é não construir duas narrativas de branding e performance, é encarar como todo esforço de performance pode construir branding, todo esforço de branding pode construir performance. E Beats é um ótimo exemplo disso. E aí a gente traz como exemplo, metodologia, como é que a gente, Ana Couto, faz para garantir esse alinhamento, né? Então a gente trabalha com plataforma de marca, plataforma de branding, que justamente a gente tem um olhar no on-page, a personalidade da marca, né, que são os atributos, são esses adjetivos contrastantes e complementares que descrevem essa personalidade. Então vou dar um exemplo do Kendrick Lamar, né? Jovem, urbano, ousado, desafiador. Então tudo isso vai ter que estar presente em todos os outros esforços dele, porque isso é uma característica dele pessoal. Experiência de negócio, né? Qual é o diferencial de produto? O Kendrick rima como ninguém, ele tem uma produção de som diferenciadíssima. E o posicionamento, né? Então como é que ele traduz isso para atitudes, para momentos que vão acontecer no dia a dia? Tudo isso orientado pelo propósito. O propósito é qual é o seu maior poder, né? Qual é a sua maior vocação para contribuir com demandas do que o mundo precisa. É esse encontro que torna a sua narrativa tão proprietária, tão legítima. E vamos seguir? E quando você tem uma narrativa definida, muito clara, né, você tem lá o teu propósito super claro, portanto a sua narrativa de marca é muito óbvia, muito clara. O que acontece no mundo pop, na vida, os assuntos que estão em alta, eles se tornam oportunidades para você comunicar e você reforçar aquela tua narrativa, e não um oportunismo, né? Que é bem diferente. Quando uma marca aproveita, não tem nada a ver com o assunto, aproveita a situação para falar, né? Então vamos ver aqui um exemplo. Primeiro de celebridade, o Emicida, bom, um rapper, todo mundo conhece. Ele se fez, né, nas batalhas de improviso, um cara mega fera de improviso, de rápido, de pensamento, incrível. E o cara, não é à toa que é Emicida, né, que é MC, homicida, que ele matava, todos acabavam com todos os MC, ele acabava nas batalhas, porque ele ganhava todas as batalhas. E aí, bom, ele tem lá os seus valores. O Emicida fala sobre o quê? Ele fala sobre a inclusão, ele diminui os gaps sociais, raciais, né? Ele milita sobre esses assuntos, né? O orgulho negro, enfim, todas essas coisas que são bem o Emicida. E Pantera Negra é o filme da Marvel, né? E tem o primeiro super-herói negro, né, da história. E os atores, o elenco todo de Pantera Negra é majoritariamente negro, o diretor é negro, o Kendrick Lamar fez a trilha, né, do filme, produziu. Enfim, e aí, quando ele foi convidado, o Emicida foi convidado para fazer uma música tema para o lançamento aqui no Brasil, ele trouxe, quem conhece a música vai ver, ele traz um monte de repertório pessoal para essa música, ele traz histórias dele, referências dele, ele está contando a narrativa dele em cima do lançamento do Pantera Negra. É zero oportunismo, é uma oportunidade dele reforçar a narrativa dele contar a história dele. Então faz muito sentido, né, quando você tem uma narrativa clara, e isso faz com que temas em alta sejam uma ótima oportunidade. Agora vamos dar exemplo a gente está falando o tempo inteiro de marcas e de pessoas, né? E vamos dar exemplo de uma marca que faz isso muito bem, e declaradamente, né? Eles falam, o Ariel, eu não trabalho para Burger King, né? É a David, que é incrível, e o cliente também é incrível, mas eu não trabalho para eles. Como percepção, eu encaixo eles, a Burger King, num arquétipo de fora da lei, que é aquele que é questionador, que é provocativo, que questiona o status quo, né? Então, para mim, claramente, Burger King está no fora da lei. E eles têm isso, né, essa narrativa que é bem clara. Talvez eles tenham, se fosse signos, fora da lei com ascendente em Bobo da Joker, cor, né? Mas é porque ele é piadista, porque eles são engraçados. Então, ele é com a lua em Joker.
Então, eles aproveitam, por exemplo, no ano passado, nas eleições, eles estavam muito essa coisa do voto nulo, votar em branco, não vou votar em ninguém e tal. Eles pegaram esse tema, fizeram uma ação do Whopper em branco, né? Que aí eles davam, as pessoas que declararam que iam votar em branco, eles davam um Whopper vazio, sem a carne, só o pão e a cebola, sei lá, e o alface. A pessoa ficava super frustrada, e para conscientizar de que, pô, meu amigo, olha só, não é tão gostoso assim você votar em branco, não tem tanta graça assim. E você abre mão de um direito de escolha ali, né? Você está abrindo mão. Então eles fizeram essa campanha para conscientizar. Não pegou nem um pouco, mas não parece que olha que oportunismo. Não, cara, é a cara do Burger King fazer isso. Teve o filme do Banco do Brasil, né, que foi tirado lá, super recente, essa polêmica aí, que o governo censurou o filme, que não tinha nada de mais, jovens, tatuados, com piercing, cabelão, enfim, né, vida normal, mas eles censuraram. E aí o Burger King fez um social, foi um maior sucesso, chamando, né, um filminho chamando para um casting do comercial de Burger King, todas essas pessoas, e foi um maior sucesso, eles tiveram um monte de inscritos e tal. Mas é a cara do... que oportunidade. Talvez se outra marca fizesse, não teria nada a ver. Mas o Burger King, fazendo, ele está reforçando a narrativa dele. Perfeito. Então é bacana, muito bacana. E Fê, até a assinatura dele, né, que é do seu jeito, né? Então ele fala disso, de dar essa personalização para a ação do Whopper em branco, ele riscou essa assinatura e botou do jeito do outro, né? Então, todo esse poder que ele dá para o consumidor, e na verdade, com essa ação, ele provocou como se você não tivesse, né? São outras pessoas escolhendo por você, para mostrar essa consistência também até da entrega de produto deles. Exato. E o Shallow Now, que ninguém mais aguenta ouvir, né? Eu quero matar quando alguém fala isso, mas aqui nesse caso eu gostei, achei que fez maior sentido, porque assim, não é gratuito, né? Porque tem gente que força um Shallow Now ali, né? E aí, o Uber é genial, eles têm Uber juntos, então é o Uber Shallow Now. Então é super proprietário, faz sentido. Então eles pegam uma oportunidade é uma oportunidade, não é um oportunismo, né? Não irrita. Então, tendo uma narrativa super clara, é fácil você entrar em temas, né, sem ser oportunista, ser uma oportunidade de fato. E aí você tem que ser ágil, você tem que hackear a cultura, os movimentos culturais que está sendo falado, né, a sociedade, para poder, alinhado com o seu propósito, você usar isso como uma oportunidade para reforçar a tua narrativa. E a gente usa como ferramenta de trabalho, a gente usa para comunicação, a gente usa esse esquemazinho aqui, que a gente fala assim, bom, para a gente ver trazer a legitimidade da marca para a ação, a gente pensa, qual que é o negócio? Aqui a gente simulou com o Emicida, só para a gente ter um exemplo concreto. Então, o Emicida, o negócio dele, ele tem rimas, versos, letras sofisticadas, agilidade para escrever, esse é o negócio do Emicida. O que é o contexto que vivi? Bom, críticas sobre a falta de representatividade negra, né, na cultura. Esse é o contexto. E qual que é o propósito do Emicida? Qual que é a verdade dele, a narrativa dele? É sobre a afirmação da voz nas ruas, reduzir gaps sociais, valorização da cultura negra. Qual que é a essência? Qual foi ali a interseção daquilo tudo que é a ideia de comunicação bacana? É a Pantera Negra, né? O tipo Pantera Negra. Então, esse é um frame que a gente usa e aí aplicado para cada marca ou pessoa. É um frame bacana para você ter legitimidade nas conversas. Até um ponto, sempre é esse ponto de encontro entre marca, negócio e comunicação, né, que garante essa legitimidade. Se só está o produto e a marca alinhado, mas se o contexto não é pertinente, às vezes é melhor não entrar na discussão, né? E aqui o que a gente está falando muitas vezes tem um tema em alta, tem um tema da cultura pop que é super relevante de entrar, mas como a gente falou, as marcas hoje são uma voz no meio de tantas outras vozes. Então, como é que a gente entende que o que falam de você são elementos essenciais nessa narrativa e como você aproveita isso para você construir a história da sua marca? Então, a gente também traz exemplos, e aqui alguns exemplos polêmicos. Primeiro, esse exemplo não é recente, mas eu acho um excelente exemplo, foi do Criolo. O Criolo, quando escreveu Vasilhame, né, ele tinha escrito Traveco na letra, e isso pegou muito mal. E a postura dele, o jeito como ele reagiu e se posicionou em entrevistas foi super positivo. Porque foi ele ter reconhecido, sim, errei, não quero mais propagar isso, reescrevi a letra, então ele mudou a letra para isso não acontecer mais, e se posicionou a favor disso, que é isso parece simples depois que a gente vê alguém fazendo, né?
mas na maioria das vezes o que as pessoas fazem, marcas e pessoas, é se proteger, né? É dar uma desculpa, né? E ele não, ele foi mal, errei. E esse foi mal, errei nesse mundo tão artificial de perfeição, que ninguém tem falhas, é muito valioso para você quebrar esse ruído do que as pessoas esperam de marcas e de pessoas. Então, o exemplo contrastante que a gente trouxe aqui foi o do Chico Buarque, e também aqui ninguém quer questionar toda a obra do Chico Buarque, mas só esse exemplo específico, que foi quando ele foi questionado pela Tua Cantiga por trazer uma mensagem machista na música, né, quando ele fala de largar mulher e filho para poder viver com a amante. E aí, independente da resposta dele, né, que ele falou que, na verdade, machismo seria ficar com a família e a amante, não largar a família. Então, independente da resposta dele, o ponto é, será que era a hora ali, num momento de tanta crítica, tanta gente batendo nele e entendendo que a voz dele ali é 1% do que tudo que estão falando, dele se defender, dele tentar bater de frente? Porque quando ele bate de frente, surgem 30 vezes mais comentários falando que ele é machista, que Caetano, né, começaram a falar assim, pô, Caetano que é bom, né? Chico ficou velho, né? Começaram a falar um monte de coisa. Então aqui o ponto é muito mais de entender essa vulnerabilidade, reagir a curto prazo, e isso aqui é o que esperam de todo mundo, que se defenda. Então, ter esse momento de assumir vulnerabilidade, ser propositivo é o que rompe o ruído do que esperam de marcas. Então a gente trouxe um exemplo aqui de marca, como isso foi aplicado. Todo mundo acompanhou o lançamento de Puro Malte da Skol, né? E aí a Skol fez disso praticamente uma resposta por críticas de produtos, né, de cerveja com milho que eles vinham ouvindo o tempo todo. Mas acho que o interessante aqui foi como usar a percepção do consumidor a favor dessa estratégia de lançamento. Então a gente vai mostrar um vídeo aqui que representa isso. Esse aí é o Antônio. A gente conhece bem o Antônio. Não tá legal. Decepção. Ressaca. Digamos que a gente tem uma amizade baseada na sinceridade, na crítica construtiva, e olha que ninguém no Brasil foi mais crítico com a gente que ele. E para retribuir tanto carinho, a gente preparou uma surpresa. Querido hater, quer dizer, querido Antônio Machado, você pensou que não estava sendo ouvido, né? Mas nós da Skol viemos até aqui para te dizer que te ouvimos sim, ouvimos tudo, ou melhor, lemos tudo. Valeu, Antônio. Essa Puro Malte é pra você. Skol? Nunca critiquei. Beba com moderação. Então deram uma super volta, né? Até embalaram os engradados com os tweets e, pô, Antônio, obrigado por malhar tanta gente. Essa postura quebra muito ruído, né? E a gente trouxe um exemplo também de KFC, que foi sensacional. Foi um momento de crise, né? De KFC estar sem frango frito nas lojas e você poderia se defender de diversas formas, assim, calma, gente, o frango frito vai voltar aí, né? Aguardem. E a postura foi tão empática de se colocar no lugar de alguém que deve estar com raiva de estar indo na loja e não encontrar frango frito, que eles fizeram um anúncio super simples. Pegaram as letras KFC, fizeram um anúncio chamado Fuck, né? Que já começa com We are sorry. E aí o discurso que eles trazem é assim, imagina entrar numa rede de frango frito e não encontrar frango frito. Deve ser bem decepcionante. E a gente está igualmente furioso com isso, porque vocês estão furiosos com a gente, os nossos fornecedores estão, todos os transportadores estão, então isso é pior, isso é horrível pra gente também. A gente está correndo atrás para o quanto antes a gente devolver a experiência que vocês merecem. Então esse nível de empatia, de realmente imaginar a frustração que o consumidor estaria tendo, fez com que isso teve uma repercussão super positiva, compartilhada, ganhou PR pra caramba, porque, de novo, esse é a quebra do ruído, isso é o que não esperam de uma marca hoje em dia, nesse mundo de marcas tão perfeitas e artificiais. Um outro exemplo aí negativo, sem questionar a estratégia de Samsung, foi quando o social media de Samsung estava postando fotos, né, que a Samsung tem uma política de postar fotos tiradas somente com celular, e aí alguém achou que a foto, na verdade, não estava do celular, mas no Get Images, né? Falou assim, pô, essa foto aí não é de celular não, essa foto eu encontrei no banco de imagem. E aí o social respondeu, não, é nossa sim, a foto foi tirada por um Samsung. E aí não só a pessoa respondeu, seu chefe sabe que você está mentindo na internet? E aí foi pior, porque diversas outras pessoas começaram a achar que 90% das fotos da campanha eram do banco. E falava assim, essa aqui eu achei botando garota hipster com óculos.
Então, assim, poderia ter sido desarmado de cara, né? Foi um super fail, até a Samsung ter que dar uma resposta corporativa, né? Informamos que também usamos algumas fotos de banco, então uma resposta super padrão, emergencial, que poderia ter sido evitada se de cara foi mal, errei, né? Então isso é bem diferente. Bom, então o que a gente tira de takeaway aqui, né? Como sair desse monólogo, né, essa argumentação muito defensiva para o diálogo, né? Então, como assumir vulnerabilidade de forma genuína e propositiva é um grande trunfo para romper o ruído do que já esperamos de marcas, né? Essa é a relação normal de marcas. Quem faz desse jeito, quem assume essa fragilidade é que faz diferente. E aí a gente traz aqui como metodologia, que na verdade é uma série de metodologias aí, mas é muito importante partir do pulso do consumidor para iniciar um esforço de comunicação. A gente trouxe 3 exemplos aqui. Um de brand tracking, então isso é um brand tracking que a gente acompanha com a Use. Então, quais são os valores? Qual é a percepção mais forte, mais fraca que a gente tem desse serviço? É um serviço que questiona a categoria? Ele é verdadeiro? Ele entrega o que eu preciso? Se a gente fosse trazer isso para a realidade de escola, estariam falando, putz, tem milho, cerveja insossa, não é boa. Então, partir dessa percepção para um esforço de comunicação é fundamental. Pesquisa também para saber qual é o atributo mais relevante do produto, para a gente não ficar falando de atributos que não têm relevância nenhuma na vida das pessoas. E palavras associadas, né? Isso a gente consegue com Buzz Monitoring, né? Então, que palavras estão mais associadas a essa marca, seja no feed, seja nas interações nos comentários. Ter isso em mente é fundamental para não falar sozinho e sim partir de um diálogo. E aí, e nesse mundo, que é um mundo cada vez mais colaborativo, né, um mundo da cocriação, da participação, você não precisa ser o único protagonista na narrativa. É até feio, hoje em dia, a marca ou a pessoa que quer aparecer sozinho. Eu sou a estrela única aqui, eu vou aparecer sozinho, pega até mal, né? Então é legal você buscar outras marcas, você não ser o único protagonista da história. Então vamos a um exemplo pop aqui, uma celebridade. A Beyoncé. Beyoncé é o quê? É a rainha, né? A Queen Bee, né? Ela claramente, tinha um posicionamento dela de sexy, que ela mudou muito, muito claramente, e ela hoje ela fincou o pé nisso da mulher negra empoderada, ela tem essa coisa da rainha, e ela passa isso com consistência em vários aspectos, né, dela. E aí ela tem uma marca dela, chama a Ivy Park, né, e ela buscou uma parceria, né, ela luta contra a aceitação da mulher e, né, na sua diversidade, né, a celebração da diversidade, e ela faz roupas e acessórios que celebram essa diversidade. Então, ela que fala do empoderamento da mulher negra e tal, ela tem um boné que ela criou para o cabelo crespo, negro, volumoso, né, dos negros aqui, que é exatamente, sabe aquele bonezinho que tem aquele trequinho mico que você tem que passar um pequenininho, né? Impossível você passar o cabelo volumoso. E aí ela criou um boné que tem a parte de trás aberta, assim, né? Mais aberta para os cabelos volumosos. Então ela faz isso de fato, ela vive, ela prega, ela faz, está no negócio dela, e ela foi buscar parceiros que tenham essa visão também. E até interessante porque ela fechou com a Adidas, mas ela teve uma reunião com a Reebok e ela saiu da reunião, não fechou negócio, porque na reunião só tinha homens brancos héteros. E ela falou, eu não vou fechar negócio porque eu não me sinto, ela falou, ninguém nessa sala reflete o meu passado, minha cor de pele, de onde eu sou e o que eu quero fazer. Isso mostra uma super consistência, uma coerência do que ela é, do que ela faz, do que ela fala, da marca dela, do negócio, né, e da comunicação. Então, isso a gente achou um bom exemplo de coerência e de buscar parcerias. Um outro aqui é a Michelle Obama, que ela falou isso aí, ela falou isso não é a gente ocupando os mesmos lugares, mas a gente abrindo espaço, né, abrindo espaço. E aí, isso ela falou quando ela foi questionada se ela seria candidata à presidência de 2020. Ela disse que não, que o negócio dela era inspirar novos líderes, as novas lideranças e tudo mais. Então ela e o ex-presidente, o Obama, eles assinaram um contrato com o Netflix de produção de conteúdo, em que eles vão tratar de assuntos raciais, sociais, e eles vão para educar e para inspirar as pessoas, os líderes e o futuro, para mudar coisas assim no mundo. E se associaram à Netflix,
que têm uma visão, têm valores agora parecidos e estão buscando também isso, porque a Netflix também está com a campanha Make Room. Não sei se vocês viram, eu vou rodar aqui. Have you ever been in a room and didn't see anyone else like you? Have you ever thought you definitely belonged, but were told subtly or not so subtly that you didn't? You know these rooms. The world is full of those rooms. And their limits. Limits for who gets to tell stories, who gets to write, who gets to direct, who gets to act, and who gets to see their life reflected. Let's make room for voices yet to be heard, for stories yet to be told. We're making room for you to find them, and for them to find you. Então, os valores são iguais. Então, essa visão, a gente está falando sobre isso, a lição, assim, tem mais 2 exemplos de marca. Por exemplo, a Skol, que chamou outras marcas, saiu do protagonismo de querer fazer uma campanha sobre LGBTQ+, dificuldade de falar tanta letra, que eles convidaram as marcas e as marcas abrirem mão de letras, a doarem as suas letras, né? Aí a Skol assinou Skol, né? O Burger King, não, como é que está ali? Não dá nem para ler direito. O Bis, o Is, enfim. Elas doaram as suas marcas e nessa campanha, então, ela não foi a protagonista. Ela convidou gente que tinha o mesmo olhar, que queria contar a mesma narrativa para estar junto. Né? Um outro exemplo, o Nubank fez essa campanha de asterisco no dia da mentira. Né? Eles falaram, vamos parar de asterisco, vamos parar de mensagenzinha pequenininha e vamos falar a verdade, vamos parar de meia-verdade. Vamos falar coisas com transparência. E eles fizeram uma autocrítica também, revendo as suas próprias coisas, e convidaram marcas a se comprometer com isso. Com essa campanha de asterisco, não. A Use, o nosso cliente, entrou, que também tem as pessoas que têm, as marcas que têm essa visão e essa narrativa, que querem contar essa história, elas entraram 50 marcas. Natura entrou, Samsung, enfim. Marcas entraram aí para fazer parte. Então, são marcas convidando, você desprotagoniza, sabe? Você está dividindo o espaço e essa visão do ecossistema, é o ecossistema de valor, né? Que você cria parcerias e convida a mais pessoas. Então, a lição disso é desprotagonize, né? Encontre parceiros para contribuir com a sua narrativa. Essa visão do ecossistema é valor. Legal, peraí. Bom, então indo para a nossa última lição do mundo pop, sempre quando a gente está contando essa narrativa, também é muito importante entender que não é todo mundo que vai estar na mesma página, né? Vão ter pessoas que já conhecem a sua marca melhor, vão ter pessoas que já consideram, que já são advocates. Então, como é que você trata o público que está nesse funil de conversão de forma proprietária, de acordo com o momento dele? E aí o exemplo que a gente traz é de K-pop, né? A K-pop é um hiperfenômeno, né? BTS esteve aqui no Allianz e lotou o estádio. E aí o que a gente quis trazer de aprendizado, mais do que o fenômeno K-pop como si, é como é que é essa estratégia de disseminação desse conteúdo, né? Então, primeiro ponto, construir um produto universal, né? Não sei se todo mundo conhece o processo de seleção, mas é hiper criterioso, né? Você precisa já ser potencial de voz e de imagem nos próximos 7 anos, assim, é super criterioso, e você é selecionado para treinar 12 horas por dia, dança, música, atuação e línguas. Você é criado como um produto global. Então, por si só, você já seria um produto universal, mas isso não basta. Então, qual é o próximo passo? Trazendo para o universo de marcas, segmentação. Né? Então, se tem alguns mercados, como o mercado brasileiro, né, que o K-pop já tem muitas pessoas cantando em coreano em estádios, já sabe todas as letras, tem mercados que não tem tanta adesão de cara. Então, o que eles fazem? Com as línguas que eles aprendem, eles fazem variações das bandas e usam as mesmas coreografias, os mesmos clipes praticamente, mas para poder ter a mesma música em chinês, em inglês. Então eles conseguem entrar no mercado que ainda não considera eles com muito mais força. E depois essa banda, né, já faz com as músicas em coreano deles, as pessoas já engajaram. Mas eles têm uma estratégia para trazer a pessoa para o início do funil, né, segmentando de acordo com a audiência. E como se não bastasse isso,
eles também trabalham brand advocate muito bem, né? Então não é à toa que eles estouram redes sociais, tem trend topic toda hora, porque eles têm uma estratégia de disseminação de conteúdo muito interessante para as comunidades, né? Para os principais fãs. Então toda a música em primeira mão é lançada para as comunidades, para quando acontecer o show, já existir muita gente já sabendo cantar música e já fazendo disso um efeito compartilhável muito mais rápido, né? Então, como a gente vê, né, é uma estratégia praticamente que a gente poderia aplicar para uma marca que vem de K-pop, que é uma indústria que se expande cada vez mais rápido. Bom, e aí a gente traz alguns exemplos de marca, né? Acho que Nubank é uma marca que não pode ser ignorada nesse sentido. É uma marca que já tem mais de milhões de clientes e o objetivo deles é praticamente dar a sensação de que você é o único cliente deles, né? Eles crescem, mas têm um cuidado muito grande para ter um atendimento one-to-one. Então, quando eles, desde a estratégia de social, né, de responder alguns casos que deram problema com cartas personalizadas e tratar o cliente como se fosse o único, até exemplos mais extremos como esse, né? Então, o exemplo que a gente separou foi... eu não sei, quem tem Nubank aqui tem uma dificuldade de aumentar limite de vez em quando, né? O limite do Nubank ele é meio polêmico para você aumentar. Mas aí foi uma usuária e postou no Twitter que precisava muito de aumentar o limite para poder fazer a cirurgia do cachorro dela. E aí, nesse momento, né, o Nubank praticamente quebrou uma regra que poderia ser aplicada para milhões de pessoas para atender individualmente aquela demanda. Agora pensa assim, são milhões de clientes, tem marcas com muito menos clientes que não conseguem dar esse tipo de atenção. Óbvio que ao fazer isso, né, esse encantamento, essa surpresa, porque ela nem esperava ter essa reação, isso foi compartilhado, virou uma thread gigante no Twitter e todo mundo começou a falar sobre isso, né? Então a gente tem até alguns exemplos de pessoas que falam, o que eu mais gosto do Nubank, né, que mesmo quando eu erro com ele me trata bem. Porque às vezes a pessoa fica furiosa com o Nubank ali no atendimento, mas depois vê outras milhões de experiências positivas e fica praticamente se sentindo culpada por ter uma interação ruim com essa marca. É uma marca que constrói esse one-to-one muito bem. Bom, e aí como a gente tira esse takeaway, né? A história é uma só, a marca tem a sua narrativa e é importante estar sempre construindo a mesma narrativa, mas ela precisa ser adaptada para o nível de engajamento de cada um, né? O Nubank vai fazer esse aumento de limite provavelmente por um usuário que está mais engajado, que já tem uma conexão maior com a marca e que sabe que vai poder viralizar esse conteúdo. Ter esse pensamento, essa estratégia, essa clusterização é fundamental para construir uma narrativa. Bom... Então, o que a gente faz aqui é só um overview, né, de todos os aprendizados que a gente falou aqui do mundo pop. O primeiro, de marca, negócio e comunicação, precisarem estar alinhadas em uma única narrativa, né? A gente não pode contar a narrativa do produto e a narrativa de marca com investimentos separados. E foi o exemplo que a gente deu do Kendrick, por exemplo, ou de Beats, né? Segundo takeaway, né? Tendo uma narrativa clara, é fácil entrar em temas em alta, sem oportunismo, mas sim com legitimidade. Então essa discussão do que é oportunidade e o que é oportunismo tem muito a ver com o que é autêntico, o que é verdadeiro para essa marca. Como terceiro aprendizado, não é monólogo, é diálogo, né? Então sempre partir da percepção da sua marca, do que estão falando de você para poder entrar nessa conversa. Como quarto aprendizado, desprotagonizar, entender que ser líder intelectual de uma discussão hoje é muito mais sobre trazer pessoas para essa discussão do que falar sozinho. E a história é uma só, né? Então adequar ao nível de engajamento de cada um. E aí, então essas são lições que a gente tira de pessoas para marcas, mas também é uma lição de pessoas para pessoas, né? Que a gente aprende para pessoas, porque muito além das celebridades, existem pessoas com histórias únicas e extraordinárias. Tem muita gente comum que é uma marca extraordinária, e são pessoas comuns, que estão na nossa vida, né? E elas são super consistentes no que elas falam, no que elas fazem. São pessoas comuns, mas que sabem, são marcas extraordinárias. Que mais do que ouvir, elas sabem escutar com verdade, né? Com propriedade. E que se juntam pelo mesmo objetivo para brilhar muito mais. São, né, que têm essa visão do ecossistema que a gente fala, né? Elas unem forças. E por isso são pessoas que nos inspiram. Como marcas, são pessoas que nos inspiram. Que estão do nosso lado, onde trabalhamos, onde vivemos, no espaço público. Aqui nesse lugar deve ter um monte de gente que é uma marca extraordinária, né? Pessoas como você. Que marca você quer deixar? Que marca você quer deixar no mundo? É isso, obrigada. Perguntas? Não sei se tem perguntas.